Olá, galerinha. Tudo bem com vocês? Quarentena tá pesada, hein? Vamos lá, mas aí o terceiro ano não pode parar, né? Vamos aqui iniciar a nossa aula de hoje. Tentar fazer uma coisinha diferente aqui. Vamos fingir que a gente está aqui em sala de aula com um quadro de acrílico à disposição da gente, né? Então hoje, dando continuidade ao assunto, vamos ver aqui o que se refere aos geradores elétricos, né? Os geradores elétricos, para vocês aprenderem direitinho, vocês têm que estar com os circuitos na ponta dos dedos, né? O que a gente vai ver aqui é uma parte mais específica sobre os geradores, né, propriamente ditos, né? Os geradores que a gente já conhece, a gente sabe também os tipos de corrente, né? A corrente é contínua e pode ser também alternada, como também nós temos a corrente partindo de fontes energéticas, né? No caso são as usinas, e as usinas elas utilizam geradores para fazer essa conversão da energia mecânica, né, tanto da água quanto do vento, né, citando alguns exemplos, em energia elétrica. Então, o gerador ele faz essa função, ele converte qualquer tipo de energia, né, outro tipo de energia, em energia elétrica. Então, vamos lá. Então, deixa eu colocar aqui, né, o que a gente vai estudar. São os geradores elétricos, né? Então, como eu já disse, os geradores elétricos, eles recebem, né, qualquer tipo de energia, converte qualquer tipo de energia, desculpe, não recebe, porque eles convertem qualquer tipo de energia, né, energia, no caso, eu vou dizer aqui que é outra, certo? E na sua estrutura de gerador, né, então vamos imaginar que isso aqui seja uma bateria, por exemplo, uma bateria de 12 volts, ele converte esse outro tipo de energia em energia elétrica, né? Energia elétrica. Mas veja bem, nem toda a energia dessa bateria aqui, nem toda ela é convertida integralmente em energia elétrica, né? Então nós não temos um dispositivo cujo rendimento é 100%. Então, se você observar no seu dia a dia, qualquer bateria, tanto faz, bateria ou pilha, elas têm um aquecimento natural, né? E esse aquecimento também é um efeito Joule. E essa energia convertida em calor, nós podemos dizer aqui que parte dessa energia é liberada, ou seja, é uma energia dissipada, certo? Então, se você tiver uma bateria de 12 volts, ela não vai converter integralmente esses 12 volts, né? Não vai jogar para o sistema 12 volts integralmente. Então, parte dessa voltagem ela é dissipada, certo? Então, claro que essa dissipação ela não é muito extensa, não é muito grande, né? É uma pequena dissipação. Então, isso quer dizer que quanto menos ela dissipar, mais eficiente é essa bateria. Então, nós temos diversos tipos de bateria. Hoje que nós temos no mercado, né, por exemplo, nós temos uma bateria que é escrita assim, né, que a gente chama de bateria de lítio, né? Mas na verdade são íons de lítio, né, que são as baterias mais eficientes que nós temos, que é o que está presente hoje no nosso celular. Mas se nós observarmos, se nós usarmos por várias horas o celular,
horas ininterruptas, o que acontece com a bateria dele, do celular? A bateria vai aquecer. Se vai aquecer, vai fazer efeito Joule, ou seja, vai dissipar calor. Então, essa dissipação é por efeito Joule, certo? Existem outros tipos de bateria, né? Que são as baterias de neodímio, se eu não me engano. Depois eu pesquiso direitinho, né? Que são as baterias mais antigas e elas têm uma eficiência bem menor, mas ainda são usadas, mas são de difícil acesso no mercado. Então, hoje, a gente sabe que as baterias de lítio são as melhores. Nós temos baterias que têm uma voltagem, né, que não é recarregável. Então, a grande parte das baterias são recarregáveis, né? Hoje em dia. Nós temos até pilhas recarregáveis, né? Quem se lembra lá das máquinas fotográficas antes do selfie, já usavam pilhas, mas o consumo de pilhas era muito excessivo, né? Poucas horas descarregava, acabava as pilhas, então você sempre teria que ter pilhas extras para poder colocar na câmera. Então, depois lançaram as câmeras fotográficas com baterias, e assim por diante. Então, hoje, qualquer dispositivo elétrico tem uma bateria desse tipo aqui para poder ter uma maior eficiência. Então, a gente tem que lembrar um pouquinho, né, e colocar numa observação que nós temos que lembrar da potência, certo? Essa potência, ela é baseada principalmente nessas fórmulas aqui. A potência é igual a R vezes I. Nós temos que a potência também ela é U vezes I, né? Aqui a potência é R vezes I ao quadrado, né? Para não esquecer. E se você quiser substituir aqui, nós temos outras formas de calcular a potência. Mas o que vai interessar mais para a gente é isso aqui, certo? Então, o que você tem que lembrar? Que a bateria ela faz a conversão de energia, no caso, para essa bateria nós temos uma energia química, certo? Que provém de um elemento químico, transforma essa energia química em energia elétrica. E nem toda energia química aqui proveniente da bateria vai ser convertida totalmente em energia elétrica. Nós temos uma dissipação. Ou seja, de 12 volts, aqui deve alimentar o circuito, só citando como exemplo, uns 11,7 volts. Ou seja, 0,3 volts é dissipado. Então, vamos aqui no tópico 2, ver como é que é a representação de um gerador, né? Representação do gerador. Ó, o gerador, inicialmente, nós representávamos ele assim. Nós tínhamos uma DDP, né? E essa DDP, ela tem um polo negativo e um polo positivo. E aqui você tem um fio condutor. Beleza? Não está muito reto, mas não tem nada não. O detalhe é que no gerador nós vamos representar ele assim. Certo? Nós vamos ter o fio e nesse fio você vai ter uma resistência, que nós vamos chamar de R minúsculo. Essa resistência, vou colocar bem aqui do lado, Rzinho, é o que nós chamamos de resistência interna. Certo? Essa resistência interna não significa dizer que se você pegar uma pilha, vamos representar aqui, pegar uma pilha, não significa dizer que se você abrir essa pilha, você vai encontrar essa resistência interna.
Claro que não. Essa resistência interna é só para ilustração. Qual a função da resistência? A função da resistência é o quê? É fazer efeito Joule. E como eu já disse, a dissipação é feita por efeito Joule. Então, essa resistência interna é só uma mera representação. É para indicar que essa pilha faz efeito Joule, um efeito Joule natural. Essa resistência aqui, ela é diferenciada da outra resistência, né? Se você se lembrar, ela é assim, que era um R maiúsculo, certo? Essa resistência aqui é uma resistência que é um elemento de circuito. E isso aqui, essa resistênciazinha interna, ela é apenas uma representação para que aconteça o efeito Joule. Não significa que ela está lá dentro da pilha. Então, a gente sabe que a corrente elétrica, ela sai do polo positivo, dá uma volta no circuito e entra no polo negativo. Então, eu posso representar a corrente saindo aqui e, como também eu posso dizer que ela vem aqui, ó, e de todas as formas, está saindo do polo positivo e do polo negativo. E aqui você tem a representação do polo positivo da pilha e o polo negativo da pilha, certo? Se isso aqui for uma pilha. Então, quando você olhar para o gerador, você vai ver isso aqui. Beleza. Professor, se a voltagem da pilha, da bateria, é 12 volts, você acabou de dizer que ela não lança 12 volts, ela lança 11,7. Então, significa dizer que quem vai alimentar o circuito? 12 volts ou 11,7? Claro e evidente que quem vai alimentar o circuito são os 11,7. Então, significa dizer que o gerador, o que sai do gerador, o que sai da pilha, é uma DDP-U. Né? É o que vai ser utilizado. E dentro da pilha, nós vamos ter um epsilon. E esse epsilon nós vamos chamar de força eletromotriz. Então, deixa eu colocar aqui do lado. Epsilon vai ser a que nós chamamos de FEM, né? Força eletromotriz. Força eletromotriz. Ó, pelo português da coisa, força eletromotriz é aquela força mesmo que você imagina. E eletromotriz, motriz, movimento. Elétron, né? Então, é uma força que vai provocar o movimento dos elétrons. Claro que esse conceito aqui não significa dizer que esse conceito aqui é certo, mas por questões históricas, certo? A força eletromotriz foi conservada. Mas, levando mesmo ao pé da letra, não seria uma força. Mas a gente pode fazer uma relação com a força, a lei de Coulomb, né? Dentro dos condutores. Mas, de todas as formas, vai ser força eletromotriz. Então, aqui, U, né, vai ser o que a gente já conhece, que é a DDP, que é a diferença de potencial. Certo? Então, professor, e essa resistênciazinha interna aqui, ela é sempre colocada do lado negativo? Olha, por questões de representação, geralmente a gente coloca ela do lado negativo, mas não impede de vir também do lado positivo. Você só tem que identificar se ela é uma resistência interna ou não. E geralmente o problema diz que o Rzinho ele indica que tem uma resistência interna lá. Mas, se não vier representado, ele vai dizer assim, presta bem atenção, os geradores, eles são divididos em dois, certo? O primeiro gerador é o gerador que a gente vinha trabalhando anteriormente, que é o gerador ideal. E o outro gerador é o gerador real, certo? O gerador ideal, para você observar, ideal, o nome já está dizendo, é ideal. Então, significa dizer que na idealização desse gerador, ele é um gerador que não descarrega, de jeito nenhum. Ele não vai descarregar.
Já o gerador real, ele descarrega. Descarrega por quê? Porque cada vez que ele for ligado, ele vai perder energia através da dissipação por efeito Joule. Então, o gerador ideal, ele é representado assim, né? Você tem o condutor, polo negativo, polo positivo e o condutor, negativo, positivo. O que foi que aconteceu com a resistência interna, pessoal? Foi embora. Por quê? Porque é ideal, porque ele não dissipa calor. Então, esse gerador ideal, ele vai ser um gerador que vai funcionar para a vida toda, como se você tivesse uma bateria infinita, né? E a gente sabe que isso não é verdade. Então, significa dizer que ele teria 100% de rendimento. Já o gerador real é esse que nós acabamos de representar. Condutor, resistor, polo negativo, polo positivo, certo? Então, aqui você já vai ter uma força eletromotriz e ali era o U, professor. É U. Beleza. Se é U, então ele vai ser igual à força eletromotriz. Ou seja, se ele tiver 12 volts, o que ele vai dar para o sistema, para o circuito? Ele vai dar 12 volts, certo? Por quê? Porque não tem perda. O gerador real é como eu disse, ele dá 12 volts de diferença de potencial. Só que ele não vai efetivar esses 12 volts. Ele vai dar para o sistema 11,7, que foi o exemplo que eu coloquei, certo? Então aqui, prestem bem atenção. Ideal é só as barrinhas. Gerador real ele tem na sua presença um resistor interno, certo? Vamos aqui. 3. Equação do gerador, certo? Equação do gerador. Preste bem atenção. Vou partir por base aquilo que eu fiz aqui no tópico 1, certo? Observe então que a energia, vamos dizer assim, entre aspas, que vai entrar no gerador é aquilo que é o total, certo? Mas aqui vai ter perda. Se vai ter perda, vai ter uma dissipação. E o que vai ser utilizado? Vai ser a energia elétrica produzida. Então, se eu pegar isso aqui num termo geral, o total, né? O total vai ser aquilo que foi utilizado somado com o que foi perdido. Concordam comigo? Então, se eu pegar o que eu utilizei e somar com o que foi perdido, eu vou ter o total. Beleza. Então, se eu levar para a potência, o que vai acontecer? Esse epsilon, que é a força eletromotriz, ele também é uma DDP, certo? Então, se eu considerar o total, então vai ser a potência total vai ser igual à potência útil mais a potência dissipada. Então, vamos lá. Quem vai ser o total? Quem vai ser a potência total? Quem é responsável pela potência total? Quem é responsável pela potência total é o epsilon. Quem é responsável pela potência útil, que vai ser realmente utilizado? É a DDP, U. E quem é responsável pela potência dissipada? Quem é responsável pela potência dissipada é quem dissipa. Quem é que dissipa? O resistor interno. Certo? Então, se eu substituir aqui, esse U aqui passa a ser epsilon, para ser a potência total. Então, vai ser epsilon vezes I igual potência útil. Quem é a potência útil? É o U. Então, vai ser U vezes I mais a potência dissipada. Quem é a potência dissipada? Quem é o responsável? O resistor. Mas quem é o resistor que eu estou falando? Resistor interno. Então, vai ser R vezes I ao quadrado. Como tem I do lado e I do outro, eu corto aqui
corto aqui e corto o quadrado. Então, isso aqui vai passar a ser epsilon igual U mais R vezes I. Beleza. Se eu fizer um joguinho aqui, o que vai me interessar, o que vai alimentar o circuito? É a força eletromotriz ou é a DDP? Claro que é a DDP. Então, eu pego esse U e jogo para cá. E o epsilon eu jogo para lá. Menos U, menos epsilon, mais R, vezes I. Multiplico por menos 1, né? Isso aqui é matemática besta, casual. Então, U vai ser igual a epsilon menos R vezes I. Observa bem aqui. Observe. Que é muito interessante. U é o que foi utilizado. Então, se eu pegar lá o útil, o que vai ser o útil? O que vai ser utilizado? É a energia elétrica. Se eu pegar U subtrair da dissipada, pegar o epsilon, quer dizer, menos, epsilon, que é a total, e subtrair da dissipada, eu encontro a energia elétrica, U. Então, se eu pegar epsilon e subtrair de Rzinho, eu vou de R vezes I ao quadrado, então eu vou ter o U, que é o que vai ser utilizado pelo sistema. Certo? Agora, essa equação ela é muito interessante. Veja só, observação. Essa equação é a equação geral do gerador, certo? A equação do gerador. Observa o seguinte. Se eu pegar o que eu utilizei lá no gerador ideal, bem aqui em cima, o que vai acontecer? O gerador aqui, ele não tem o resistor interno, é igual a zero. Então, se eu substituir aqui no ideal, substituir e dizer que o resistor interno é igual a zero, vai ficar assim, ó. U igual a epsilon menos Rzinho, né? Zero. Então, vai ficar zero vezes I. Zero vezes I, todo mundo sabe que é zero. Então, U igual a epsilon. Olha só que interessante. Aquilo bem ali, ó. Beleza? Certo? Então, fica bem demonstrado matematicamente que no gerador ideal, U é igual a epsilon. Por quê? Porque não tem resistência interna. Já na equação do gerador, você tem a participação da resistência interna por potência dissipada. Certo? Então, aqui, continuando. Bora lá. Levantar aqui um pouquinho. Observando, então, a equação do gerador, você vai ver que ela é uma função. Certo? Então, ela é uma função f de x igual a mais ax mais b, certo? Ax mais b. Uma função de primeiro grau, né? Só que esse A aqui, quem é? Esse A é R, né? R. O B, quem é o B? É o epsilon, certo? E nós sabemos na matemática que o B, que é o coeficiente linear, ele vai mostrar o ponto inicial do gráfico. E o A vai ser a inclinação desse gráfico. Claro que a inclinação vai depender do sinal desse A. Então, se você observar, o R é o A, né? R igual a. Então, o R é o coeficiente angular. E esse Rzinho aqui, ele é negativo. Se é negativo, então o gráfico vai ser decrescente. Então, aqui nós vamos ter na opção 4, nós vamos ter o que nós chamamos de curva característica
do gerador. Certo? Onde essa curva aqui, na verdade, é uma reta, né? Mas nos livros trazem como curva, né? Então, se eu representar o gráfico aqui, né? Não sei se vai ficar reto, não ficou reto, mas não tem nada não, é só para representação. Ainda estou me acostumando com isso aqui. Você vai ter aqui, então, epsilon e aqui i, certo? Então, é um gráfico epsilon vezes epsilon por i, beleza? Como, então, é uma função de primeiro grau, então você tem uma reta. Então, bem aqui, esse b, né, de onde o gráfico vai começar, é o epsilon. Claro que o epsilon é o total. Se é o total da bateria, então é o máximo. Então, nesse ponto aqui, você tem o máximo, que é o epsilon. E o que é que vai acontecer com a função? Por ser negativo, se R aqui ser negativo, né? Negativo, ele vai descer. Assim. Até tocar o eixo I. Quando tocar, o que vai acontecer? Se você analisar direitinho, esse ponto aqui significa que é um ponto I por epsilon. Né? Primeiro o X, depois o Y, e aqui você vai ter o ponto zero. Então, significa dizer que aqui vai ser o ponto I, zero. É onde a DDP, então, vai ser zero. A força eletromotriz é zero. Mas, claro, que aqui, à medida que vai saindo, então aqui você vai ter o epsilon, porque a corrente é zero, né? Naquele termo lá zerado. E aqui você vai ter uma corrente. Nesse caso aqui, é o máximo que ele pode chegar. Se é o máximo que pode chegar, então esse I aqui é o chamado I máximo. E esse I máximo, dentro do circuito, vai ser conhecido como ICC. O que é ICC? ICC é a corrente de curto circuito. Certo? Desse jeito que você vai falar. Então, ICC é a corrente de curto circuito. Então, se eu pegar bem aqui e lançar, dizer que na corrente de curto-circuito a DDPU é igual a zero, certo? Se eu pegar aqui a equação do gerador, U igual a epsilon menos R vezes I, esse U aqui é zero. Se é zero, então zero igual a epsilon menos R vezes I. Passando para lá, para o primeiro membro, né? Então eu vou encontrar aqui I, ou seja, a corrente de curto-circuito, pois a DDP é zero, vai ser epsilon sobre R. Então, isso aqui você tem que saber também. E o que é a corrente do curto-circuito? A corrente do curto-circuito, ele diz que a corrente é máxima. Então, é como se você pegasse uma bateria, né? Tentar representar aqui, pegasse uma bateria ou uma pilha, uma bateria que é melhor. E nos polos da bateria, você pegasse um fio único e ligasse ao outro fio. Que geralmente os mecânicos fazem para testar a bateria, para ver se sua corrente é máxima, eles pegam as chaves de fenda, colocam um no polo negativo e outro no polo positivo e triscam as chaves de fenda. Você vai ver que vai sair uma faísca aqui, ó, na hora do encontro. Saindo uma faísca significa dizer que ali é o ICC. Então, quanto maior for essa faísca, maior vai ser a corrente. Se essa faísca não tiver, essa corrente não tiver uma faísca muito alta, grande, né? Bem visível, então isso significa que a corrente está baixa. Se a corrente está baixa, a bateria está descarregada, certo? Então aqui você vai representar como sendo epsilon e no decorrer dos pontos na queda do gráfico você vai ter uma variação de corrente para uma determinada DDP, certo? Então, para esse ponto, você vai ter I1 para uma DDP1, no outro ponto, assim sucessivamente, até chegar lá.
do I máximo. I2, U2, e observa que quanto maior a corrente, menor a DDP, que é o que acontece. Se você tem um circuito, e nesse circuito você liga com uma bateria, quer dizer, você tem uma bateria e liga vários circuitos nele. Quando você ligar vários circuitos, o que vai acontecer? Vai acontecer um aquecimento maior da bateria, ela vai dissipar mais energia, dissipando mais energia, a sua queda de DDP vai se tender a zero, ou seja, descarregando. Beleza? Então, é dessa forma aqui que se comporta o gerador, certo? Então, o que você precisa saber? Precisa saber que a DDP é o que vai ser realmente utilizada no circuito. O que você precisa também saber? Que quando a corrente de curto-circuito existe, a DDP do circuito é zero, né? E que esse resistor, se você tiver duas pilhas, três pilhas ligadas, você pode ter uma associação de geradores. Então, é o que você mais vê nos controles remotos. No controle remoto, nós temos uma associação de pilhas. E essas pilhas estão associadas como? Em série ou em paralelo? É isso que a gente vai descobrir numa próxima aula. No carrinhos de brinquedo, não funcionam somente com uma pilha, funcionam com várias pilhas. Essas pilhas estão associadas como? O que acontece então com a corrente elétrica numa associação de pilhas? O que acontece com a DDP numa associação de pilhas? É isso que a gente vai descobrir numa aula posterior. Beleza? Então, por enquanto, essa é a teoria básica do gerador. Não é uma teoria difícil, não é uma teoria complicada, é uma teoria bem simples, né? Nós sabemos que não existe um rendimento 100% numa pilha ou uma bateria real, né? Não existe isso por causa da dissipação, e que essa pilha ideal é só uma ideologia, é só uma utopia, né? Não existe. Tenta imaginar então como seria o comércio se todas as baterias fossem ideais. Mas aqui é o seguinte, a bateria ideal, ela não existe. Não existe. Então por que a gente estuda, professor? Só para fixar bem a teoria. Se você for fazer engenharia elétrica, você vai ver que existem livros só para estudar isso aqui, certo? Livros específicos para isso, parte de circuitos elétricos. Beleza? Então, um abraço e até a próxima aula.